Vamos continuar então a leitura das aulas de Srivacharya Maharaj. Nós vamos ler agora uma aula de Srivacharya Maharaj de 2011, janeiro de 2011. Então essa aula basicamente tem 12 anos que ele deu essa aula. Mais de 12 anos, porque foi no dia 1º de janeiro de 2011. Então, o título da aula é Desejo Forte. Desejo Forte. Srivacharya Maharaj fala assim, arte. Arte quer dizer desejo. É necessário ter um desejo forte, mas não o desejo de você querer algo material. O desejo da consciência de Krishna, o desejo de servir Deus, o desejo de amar a Deus puramente. Esse é o desejo que nós temos que ter. Temos que ter esse desejo forte. Em frente ao templo de Jagannatha, do Senhor Jagannatha, em Puri, Puri é uma cidade da Índia, há um grande pilar negro chamado Garuda Stamba. Mahaprabhu, ele sempre ficava naquele pilar, porque ele era muito alto, e se ele ficasse na frente, ninguém seria capaz de ver por trás. Então Mahaprabhu, ele tinha mais de 2 metros de altura. Deus, quando veio a última vez para a Terra, em 1485, ele veio numa forma que ele tinha 2 metros, mais de 2 metros e 10 de altura. Ele era muito grande, muito forte. Ele não fazia musculação para ser forte, já é natural dele, de Deus. Então as escrituras descrevem como era Mahaprabhu, como era Deus. Ele era muito grande, muito grande. Então ele não ficava na frente, porque ninguém conseguiria ver nada se ele ficasse na frente. De tão grande que ele era, e grande e forte. Então ele ficava sempre atrás, encostado nesse pilar. Certa vez, Mahaprabhu, ele estava atrás daquele pilar, cercado por Vrajendra Nandana, quando uma senhora escalou o pilar e colocou a perna em seu ombro. Vendo isso, Govinda Das era o servo de Mahaprabhu. Então a senhora, ela queria ver a deidade do Senhor Jagannatha, só que ela era pequena, e ela escalou esse pilar e colocou a perna, o pé, em cima do ombro de Mahaprabhu, que era muito grande, tinha mais de 2 metros e 10 de altura. Então o seu servo pessoal, Govinda Das, ele interferiu. Ei, ele disse, o que você está fazendo? Mahaprabhu então viu o que estava acontecendo e ele pediu para não perturbar a senhora. Essa senhora, disse Mahaprabhu, ela tem tanto desejo de ver o Senhor Jagannatha, ela só pensa em como ver o Senhor Jagannatha. Ela nem mesmo vê se alguém é um sannyasi ou uma senhora ou um homem. Esse é o tipo de humor. Esse tipo de humor, ele é necessário para todos. Eu não tenho esse humor, disse Srivacharya Maharaj, e eu preciso desse humor. Então veja só, aquela senhora que queria ver Deus, o Senhor Jagannatha, para quem não sabe, uma vez por ano, o Senhor Jagannatha, o irmão dele e a irmã dele, saem do templo, Saem do templo de Puridan, e vão até o templo de Gundicha, que fica a alguns quilômetros de lá. Eles vão, as deidades vão em carruagens de madeira,
levam elas para lá, elas ficam uma semana lá, depois elas voltam. E nesse momento as pessoas podem ver o Senhor Jagannatha, principalmente os ocidentais. Os ocidentais não podem entrar no templo do Senhor Jagannatha. Então, uma vez por ano, todo mundo tem a permissão de ver o Senhor Jagannatha. E essa senhora, ela queria tanto ver o Senhor Jagannatha, que ela não olhou se Mahaprabhu era um sannyasi, se ele estava vestido de sannyasi, se era um homem, se era uma mulher, ela não olhou. Ela colocou a perna em cima de Mahaprabhu para ficar mais alta, para ver o Senhor Jagannatha. O objetivo dela era ver Deus, o Senhor Jagannatha. Não importava para ela o que fosse necessário. E aí quando o servo de Mahaprabhu de Deus falou, não, ei, sai daí. Deus falou, não, ela tem muita vontade de ver. Essa é a vontade, o desejo que nós temos que ter. O desejo de servir Deus. Ela tinha vontade, desejo de ver Deus na forma de uma murti, né, de uma estátua. Esse humor de serviço nós temos que ter. O humor de desejar, nós devemos desejar e desejar servir Deus. O principal é o desejo. Desejar servir Deus. Se você tem um desejo, tudo será possível. As dificuldades sempre virão, mas o teu desejo é mais forte. Da mesma forma, quando alguém tem um desejo de alguma coisa, ela vai atrás daquilo. E se ela tem muito desejo, ela consegue. Quando você tem muito desejo, mesmo sendo material, de algo, você consegue aquilo. Agora, quando você tem o desejo de servir Deus, você vai conseguir com certeza. Se o desejo for muito forte, muito forte, Deus está vendo que você quer servi-lo e isso acontecerá. Então, continuando aqui, Srilacharya Maharaj fala, se você tiver esse tipo de força, esse tipo de desejo forte, a misericórdia do Senhor Supremo virá. É necessário ter um desejo permanente e inabalável de servir, de cantar ou de qualquer outra coisa que sirva o Senhor Supremo. O desejo é necessário. Então, você pode obter qualquer coisa onde há uma vontade forte, há um caminho a ser trilhado. Então nós temos que ter a vontade. Vontade é, o termo para vontade utsaha, entusiasmo. Vontade é loulia. Vontade de servir Deus, o termo é loulia. Então nós temos que ter essa vontade. Sempre teremos obstáculos, a vida devocional é cheia de obstáculos. Deus vai colocar, Ele próprio coloca obstáculo para nós, através de Maya, a sua devota. Maya é ilusão. Então quando você começa a servir Deus, você começa a querer servir Deus, vão ter obstáculos. No dia que você fala, eu vou no templo aquele dia, pode crer que a ilusão vai colocar algo no seu caminho. Vai colocar uma festa, vai colocar alguma coisa para impedir você de ir ao templo. Se você vai cantar as canções, você fala, hoje eu vou cantar as canções. Naquele momento vai acontecer algo que vai evitar que você cante. Mas é aí que entra o nosso desejo. Se você deseja mesmo o serviço, se você deseja cantar, se você deseja ir ao templo, pode aparecer o que for. Pode aparecer qualquer coisa na tua vida, você fala, não, hoje eu vou lá no templo, nesse horário hoje eu vou no templo. Pode acontecer o que for, mas eu vou lá. Esse é o desejo, a vontade de servir Deus. Se você fala, esse horário aqui eu uso para cantar as canções, para cantar o Mahamantra Hare Krishna. Pode acontecer o que for, naquele horário você não tem celular, naquele horário você não faz nada, somente vai cantar. Esse é o desejo forte, firme, e é necessário, é muito necessário, porque
se a gente for esperar o momento que a gente não tem o que fazer, alguns falam, quando não tiver nada para fazer, eu vou no templo. Mas sempre vai ter algo para você se distrair. Sempre. Se não tiver, você vai pegar o celular e ficar horas e horas olhando o celular. Olhando isso, olhando aquilo, respondendo mensagens, conversando no celular, através de mensagens ou de voz mesmo. Então nós temos que ter a vontade de servir Deus. E Ele está vendo quem tem vontade e quem não tem. E quando você tem vontade, Ele vai dar para você a oportunidade de servi-lo. Ele vai dar a oportunidade de você fazer a prática devocional correta. Vamos ler agora a continuidade da aula. Um outro subtítulo. O outro subtítulo da aula é: não tema o serviço devocional. Nós não temos que ter medo do serviço devocional. Essa aula foi dada por Silat Maharaj no dia 23 de janeiro de 2011. É um outro dia. E ele começa falando um verso aqui que diz o seguinte: nos dias em que eu vejo o serviço devocional acontecendo em minha casa, eu sinto que Goloka se manifestou ali. O mundo transcendental se manifestou. Quando tem serviço na casa, na sua casa, na casa de quem for, o serviço, quando é feito para Deus, lá se manifestou o mundo transcendental. Então esse verso diz isso: quando eu vejo o serviço devocional acontecendo em minha casa, eu sinto que o mundo transcendental se manifestou ali, Goloka se manifestou ali. Isso está escrito Shuddha Bhakta Charanareno. É uma canção composta por Srila Bhaktivinoda Thakur. Essa canção nós cantamos no dia de Ekadashi, né? Mas Srila Charanareno está citando isso hoje aqui. O próprio Krishna, o Senhor Supremo, Ele aparece onde quer que o seu Sankirtan esteja acontecendo. O que é o Sankirtan? É o canto congregacional dos nomes de Deus. Aonde estiver cantando os nomes de Deus, e congregacionalmente, Deus estará lá presente. Onde estiver sendo falado sobre Deus, Ele estará presente. Quem falou isso? O próprio Deus falou isso. E, se eu não me engano, Jesus Cristo também falou isso. Onde tiver duas ou mais pessoas falando de mim, eu estarei presente. Então, Krishna falou isso muito antes do que Jesus. E isso é real. Quando estamos falando de Deus, Ele está presente. E Ele gosta muito que nós falemos dEle. Quando nós cantamos o nome dEle, Ele está presente. Ele gosta muito que nós cantemos os nomes dEle. Então, quanto mais fizermos, mais vamos ter Deus do nosso lado. Agora, se você não lembra de Deus, você não pensa em Deus, você não canta os nomes dEle, você não fala dEle, Ele não vai estar perto de você. Ele está perto daquele que faz isso, que canta os nomes dEle, que fala sobre Ele. E o que Ele gosta mais é que nós falemos sobre Ele. Não tem coisa que deixa Deus mais feliz do que alguém estar falando dEle. E o melhor serviço a Ele é esse. O resultado maior para nós é falar sobre Deus. Srila Siddhar Maharaj, o guru da nossa missão fundador,
ele falava: o mundo não tem falta de alimento, o mundo não tem falta de nada. O que falta no mundo é Deus. O que falta no mundo é falar sobre Deus. O que falta no mundo é divulgar a consciência de Deus. É isso que está faltando para todos no mundo. O mundo material, a Terra, tem 8 bilhões de seres humanos, mais ou menos. Quantos falam de Deus? Quantos lembram em Deus? E aqueles poucos que lembram em Deus, de 8 milhões de pessoas, 8 bilhões, 8 bilhões de pessoas, os poucos que lembram de Deus, lembram para pedir algo. Como disse Silat Maharaj, as pessoas lembram de Deus na dificuldade. As pessoas lembram de Deus quando estão sem dinheiro, as pessoas lembram de Deus quando estão doentes no hospital ou sofrendo de alguma forma, aí lembram de Deus. Mas quem lembra de Deus o tempo todo? Quem lembra de Deus quando está feliz? Praticamente ninguém. E quando você fala de Deus, quando você canta os nomes dele, como eu falei, ele está lá ao seu lado, ele está presente. Então, quanto mais fizermos isso, é melhor para nós, alma, porque nós somos a alma, não somos o corpo. E a alma gosta de servir Deus. A mente não. A mente faz parte do corpo. A mente não gosta de servir Deus. A mente gosta de desfrutar. Se alguém te chamar para ir uma festa, para ir viajar, você vai ficar todo feliz. A mente fica feliz. Agora, a alma fica feliz se alguém te chamar para ir para o templo. Se alguém falar: vamos cantar os nomes de Deus agora. E quando você começa a cantar, aí a sua alma fica feliz. Quando você escuta falar de Deus, a alma fica feliz. Mas nós não percebemos isso. Nós não percebemos assim claramente. Mas alguma felicidade tem, por quê? Porque ninguém faz nada que não dá felicidade. Se você está retornando na live, é porque alguma felicidade você teve de estar na live. Se você vem ao templo e você retorna ao templo, é porque você teve alguma felicidade. Porque ninguém faz nada se não tiver alguma felicidade por trás, algum gosto. Nós queremos gosto, nós queremos algum gosto. Ninguém faz nada se não tiver nenhum prazer. E o serviço a Deus é o prazer da alma. É diferente do prazer da mente material. Nós sempre queremos felicidade, nós sempre queremos algo, mas o gosto de servir Deus, ele é superior ao que nós conhecemos no mundo material. Mas não dá para você medir o quanto você está feliz. A gente percebe, por exemplo, poxa, todo dia eu vou lá, eu ligo na live e vejo a live inteira, uma parte da live. Por que você faz isso? Porque você quer escutar o que o Guru está falando. A gente lê o que o Guru fala. Ler o que o Guru fala é igual escutar ele falar. É ele que está dando aula aqui. Por que você gosta disso? A gente não sabe, mas tem um gosto da alma. A alma está gostando de escutar isso. Mesmo que fosse em outro idioma. Mesmo que fosse no idioma que a gente não conhecesse. A alma, ela percebe. A alma, ela sabe o que está sendo dito. O nosso intelecto não. Você escuta uma aula em russo, você não sabe, a maioria não sabe. Se escuta a aula em bengali, a maioria não sabe. Se escuta a aula em sânscrito, pouquíssimos sabem. Mas a alma está compreendendo. E aí tem um gosto superior. Por isso que a gente volta, a gente canta todo dia a mesma canção. Por isso que a gente escuta a aula. Por isso que a gente vem no templo. Por isso que a gente faz a prática devocional. Por quê? Porque tem algum gosto tem por trás. Então, voltando aqui na leitura, né, que eu já li, mas eu vou repetir, o próprio Krishna, o Senhor Supremo, Deus, ele aparece onde quer que haja o canto dos nomes dele, onde quer que haja Harikatha, as pessoas falando sobre ele. Mahaprabhu, Deus, ele disse: eu fico na cozinha da mãe Sati,
Mahaprabhu fica na cozinha da mãe dele, onde Nityananda Prabhu, ele dança. O irmão dele, onde o irmão dele dança, Nityananda Prabhu, ele está lá presente. Na casa de Shrivas Pandit. Shrivas Pandit é um devoto muito querido por ele. Então lá eram feitos os kirtans toda noite, onde na casa de Shrivas Pandit. E na casa de Raghav Pandit. Raghav Pandit. Então, Mahaprabhu fica onde? Na casa de Shrivas Pandit, na casa de Raghav Pandit, onde Nityananda Prabhu está dançando, e na cozinha da mãe dele. Mahaprabhu está sempre nesses locais. Onde quer que haja o serviço ao Senhor acontecendo, onde quer que a glória e o nome do Senhor sejam cantados, o Senhor sempre fica lá. Ele sempre estará lá. O nome, a forma, as qualidades, os passatempos, as atividades, os associados de Deus e as características de Deus, Nama, Guna, Rupa, Lila, Parikar e Vaisistya, eles são todos não diferentes do próprio Senhor. Então, não há diferença entre o nome de Deus e Deus. Deus fala isso. Não há diferença entre a sua foto, a sua estátua e Ele. Não há diferença entre os devotos dele, o Guru e Ele. Não há diferença entre as qualidades de Deus e Ele próprio. Ou os passatempos, as atividades dele e Ele próprio. Tudo é igual. As características dele, tudo é igual a Ele. Não há diferença entre tudo isso e o próprio Senhor Supremo. Por isso, quando nós cantamos os nomes dele, quando nós fazemos o serviço a Ele, estamos agradando Ele. Deus fica feliz com isso. Tendo viajado, é um verso agora que Srila Maharaj falou, o verso diz o seguinte: tendo viajado por todo o universo e obtido a misericórdia do Guru e de Krishna, uma alma afortunada, ela recebe uma semente da trepadeira devocional. O que quer dizer esse verso? Tendo viajado por todo o universo, nós, para chegarmos no corpo humano que estamos agora, nós estamos no corpo humano. Para chegarmos nesse corpo humano, nós passamos por, no mínimo, 8.400.000 reencarnações. Nós passamos por 8.400.000 espécies. O que quer dizer isso? Nós já fomos vírus, bactéria, fungo, ácaro, animal terrestre, animal aquático, animal que voa. Já fomos tudo, já fomos plantas, tudo que existe no mundo material nós já fomos. E aí nós atingimos agora esse corpo humano. Então, tendo passado por todo o universo material, como diz aqui, viajado por todo o universo material e obtido a misericórdia do Guru e de Krishna, mas tem que ter a misericórdia do Guru e de Krishna, o Guru genuíno. Aí nós recebemos uma fortuna muito grande. E qual é essa fortuna? É a semente da trepadeira devocional. Como que acontece isso? A gente tem alguma fé. Se você que está aí assistindo a aula, se você não tivesse alguma fé, você não estaria aí. Você já teve um contato anterior com essa filosofia. Você teve algum contato com Deus, algum contato, então você está aí hoje, assistindo, participando, ou qualquer dia que você participou, ou quando você vem no templo, algum contato
Nós já tivemos. E aí você começa a se associar com devotos. Você se associa com aquele que também quer Deus. Pode ser por internet, sim, como está sendo feito agora. Por quê? Porque você quer Deus e a pessoa também quer Deus. Então você quer se associar com aquele que quer Deus. E aí, com a associação de quem quer Deus, vem a misericórdia. E qual é essa misericórdia? Você vai encontrar um guru genuíno. Você vai encontrar um guru genuíno e ele vai te dar a iniciação. E na hora, no momento da iniciação, a iniciação o que é? É a matrícula na escola. O próprio nome diz iniciação. Não é o término, é iniciação. Então, para você frequentar uma escola, você tem que fazer a matrícula. Para você servir Deus, você tem que ter o que? A iniciação. E na iniciação, você recebe a semente da devoção, a semente da trepadeira, a semente da árvore da devoção. E como que isso é feito? A hora que o Guru canta o Mahamantra Hare Krishna, a quem não tem iniciação ainda com o Guru genuíno, canta o Mahamantra Hare Krishna, tem algum benefício? Tem, mas não é igual ao benefício de depois de iniciar. Por quê? Porque o Guru, ele dá a potência do nome, ele dá a potência do mantra. O mantra tem a potência que vem da onde? Do mundo transcendental. O Guru, ele é o representante de Deus aqui na Terra. Então, ele consegue trazer o nome de Deus, o Mahamantra Hare Krishna, com a potência do mantra. E ele coloca essa potência na sua alma no momento da iniciação. Isso é chamado da semente da trepadeira da devoção, semente da árvore da devoção. Ele vai cantar o mantra e esse mantra vai entrar na sua alma com a potência de Deus. O único que pode fazer isso é um devoto puro de Deus, um guru genuíno, mais ninguém. E aí você vai o quê? Você vai regar essa semente, porque a semente ela não brota se não tiver água. Você vai regar. E qual que é a água da nossa vida devocional? É a prática. A analogia com a água é a prática. Escutar falar de Deus, falar de Deus, cantar os nomes de Deus, escutar os nomes de Deus. São 64 práticas, mas as duas mais importantes são essas. A mais importante é falar de Deus, cantar os nomes dele. A segunda mais importante é escutar, falar sobre ele, escutar os nomes dele. Se você fizer essas duas coisas, todo dia a prática tem que ser todo dia. A semente vai brotar e vai crescer. E vai se tornar uma árvore. Quanto mais você se dedica, quanto mais você faz a prática, maior vai ficar a árvore, mais forte. Mas tem que ter a semente. Enquanto a pessoa não se inicia com o Guru genuíno, o que ela ganha fazendo a prática? O que ela ganha comendo a comida que foi oferecida no altar? O que ela ganha assistindo a aula? O que ela ganha cantando Mahamantra Hare Krishna? Ou cantando as canções? Ela ganha o seguinte, ela prepara o solo. O solo, quando você vai colocar qualquer semente, vamos falar agora no mundo material, né? Você vai colocar uma semente de arroz, por exemplo. Você tem que arar a terra, você tem que fazer equilibrar o pH próprio para a terra, você tem que colocar, sei lá, você tem que preparar a terra. E aí você coloca a semente. E aí você rega. Da mesma forma nós. Então, aquele que está assistindo, aquele que está praticando, mas ainda não tem a iniciação do Guru, ele está colocando a terra fértil, porque na hora que o Guru colocar a semente na tua alma, a hora que o Guru colocar a semente na tua alma, ela vai brotar rapidamente. Mas não adianta somente ter um Guru genuíno, nós temos que regar todo dia. Todo dia você tem que fazer a prática devocional. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Você acha que você não tem tempo? Você tem tempo.
É só organizar o tempo. O tempo que você tem é o tempo que eu tenho, é o tempo de todo mundo. 24 horas por dia. Um dia tem 24 horas. É só você focar. A prioridade. Qual é a prioridade? Uma vez uma pessoa falou para mim, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de nada. Eu falei, tem, você tem que administrar o seu tempo. Não, eu não tenho tempo. Eu falei, quantos minutos, quantas horas por dia você perde olhando o celular? Com coisas inúteis. Olhando fotos dos outros, olhando a vida dos outros, olhando o que um grupo que você participa coloca bom dia, boa tarde, boa noite, bom isso, bom aquilo. Ah, amanhã vai chover, hoje está chovendo. E aquele papo inútil que tem nos grupos, normalmente em grupos familiares, tem isso. Quantos minutos, quantas horas do dia você perde com isso? Se você focar, você vai ter tempo de cantar, você vai ter tempo de ler o livro espiritual, você vai ter tempo de assistir a live. Ah, mas naquele momento eu não posso. Tudo bem, mas ela fica gravada. Toda aula fica gravada. Então, não há desculpa. É vontade. Foi a aula anterior que nós lemos. A vontade, o desejo. O desejo. Então, o que é necessário para servir Deus? Ter um mestre espiritual genuíno. E executar tudo o que ele fala. E o mestre espiritual genuíno, ele é o capitão do barco. Como que nós vamos, por exemplo, dar um exemplo. A gente vai sair daqui do Brasil, de Santos, por exemplo. A gente vai lá no litoral de Santos, aqui de São Paulo, a gente pega um barco e vai rumo à África. Como você vai chegar na África se você não sabe o caminho? Você não tem um instrumento de medida, você não sabe nada. Como você vai chegar lá? Impossível. Da mesma forma, o guru. Como a gente vai chegar a ter amor puro por Deus? Como que a gente vai chegar a um mundo transcendental se a gente não sabe o caminho? E quem vai dar esse caminho para nós? O guru genuíno. Então, por isso que é dita a analogia que ele é o capitão do barco. A gente sobe no barco do guru, no navio do guru, e ele vai com o leme colocando para um lado e para o outro. E o que é esse leme? Ele chega para nós e fala, faça isso ou não faça aquilo. Ele instrui o que é bom fazer e o que não é bom fazer. E se você fizer corretamente o que ele fala, a orientação dele, seguir a orientação dele, algum dia você chega lá. Algum dia nós vamos chegar lá. Vamos chegar a amor puro por Deus. E, consequentemente, vamos para o mundo transcendental. Mas qual a vantagem de ter amor puro por Deus e viver no mundo transcendental? Qual a vantagem? A vantagem é que uma vez nós, alma, quando nós atingirmos esse plano transcendental, quando nós atingirmos esse local, o mundo transcendental, nós nunca mais sairemos de lá. O mundo transcendental, nós vamos ganhar um corpo transcendental que não é feito de átomos. Porque o corpo que você tem aí hoje, o corpo que eu tenho, o corpo que a planta aqui ao meu lado tem, vai morrer. Porque é feito de átomos. Vai morrer e vai apodrecer. Mas quando você atinge o mundo transcendental, você ganha um corpo transcendental. E esse corpo nunca vai morrer. E outra vantagem, como eu falei, você nunca mais vai sair de lá. É eterno. Você ficará eternamente lá. Você vai ter a consciência plena. Você vai saber tudo da forma correta. Lá não existe ilusão, como aqui no mundo material. E a coisa mais importante de tudo é que você vai ter a felicidade plena, Ananda, bem-aventurança, a felicidade total, o tempo todo e eterna. Veja só a vantagem de atingir o mundo transcendental.
é uma felicidade plena, eterna. A todo momento existe felicidade, não há tristeza. Eternamente lá. Não há lugar superior a esse. Não há lugar superior a esse. Essa é a vantagem de nós praticarmos para amar a Deus puramente. Não há nada mais elevado do que amar a Deus puramente. Nada é mais elevado que isso. Vamos continuar aqui a leitura? Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer aqui pelo Facebook e eu olho. O próprio Krishna aparece onde quer que o seu canto, o canto do seu nome, esteja acontecendo. Então, continuando aqui a leitura. Siddhartha Maharaj fala um outro verso aqui. Que diz o seguinte: somente as almas afortunadas, que têm uma fortuna espiritual, elas podem obter esse tipo de semente devocional. Então, somente uma alma que tenha fortuna espiritual, ela pode obter essa semente da devoção. E como que é essa fortuna? Como que a alma adquire essa fortuna? Praticando. De alguma forma, nas vidas anteriores, nós fizemos algo para Deus. De alguma forma. Isso dá fortuna espiritual. E a alma que tem essa fortuna espiritual, ela vai ter contato com essa filosofia. Ela vai escutar a aula um dia, ela vai conhecer alguém que segue essa filosofia, e ela começa a seguir, ela começa a escutar, e aí a fortuna vai aumentando. A fortuna vai aumentando, você vai limpando o solo, você vai preparando o solo, e aí a semente vai ser plantada. Somente uma alma que tem essa fortuna pode receber a iniciação de um guru genuíno. Existem milhares de gurus, milhões de gurus no mundo, mas qual é o genuíno? Para você receber a semente de um guru genuíno, a semente pura, você tem que ter muita fortuna espiritual. E aí Siddhartha Maharaj fala: uma pequena fortuna espiritual não é o suficiente para você encontrar um guru genuíno, para você receber a iniciação, para você receber a semente do guru genuíno, a semente da devoção. Não é qualquer pequena fortuna, tem que ser uma grande fortuna. Um outro verso fala assim: o serviço, ele não vem apenas com uma pequena fortuna. Somente depois de 10 milhões de nascimentos de boa fortuna, você pode deixar esse mundo material para trás. Veja só esse verso. Somente depois de 10 milhões de nascimentos servindo Deus, você pode deixar esse mundo material e viver com Deus. Mas nós não sabemos em qual posição nós estamos. Aí que está. Não é para desanimar. 10 milhões, e se a gente tiver com 9 milhões 999 vidas? 10 milhões, desculpa, 9 milhões 999.999 vidas. Pode ser essa última vida? Pode. Nós não sabemos. Mas somente depois de 10 milhões de vidas servindo Deus, nós vamos sair desse mundo material e viver com Ele, no local que é a felicidade plena, eterna, tudo de bom lá.
uma grande fortuna é necessária. Uma vez eu disse a Gurudeva que um brahmachari, brahmachari é um renunciado, estudante, ele usa aquela roupa açafrão, né? Aquela roupa laranja, mas é um estudante ainda, normalmente ele é novo. Pode ter brahmachari já com idade também. Ele queria sair do templo e Gurudeva respondeu a ele em Bengali. Aí tem um verso aqui que Gurudeva falou para ele em Bengali. Espera-se que as pessoas venham, mas não se espera que elas ficarão. Não é tão fácil ficar aqui. O meu dever é envolver todos no serviço a Gurudeva. Mas alguns, eles não vêm a mim. E eles têm sido assim desde os primeiros dias. Alguns têm medo. Se eu for ao Maharaj, ao Guru, ele me dará serviço devocional. Eles acham que é ruim. Ou eles pensam, e se eu não puder fazer isso? Eu estou com medo. Se você pensar que está fazendo isso, o fardo, o peso recairá sobre você. Mas, se você entender que não pode fazer nada e o Guru faz tudo, qual é o problema? Então, aqui Srila Chamaraj está falando, né? Uma pessoa que era renunciada, ela queria sair do templo, ela queria abandonar essa roupa, ela queria abandonar a renúncia. E aí Gurudeva falou para ela, mas isso é o comum. O comum é as pessoas virem, mas não ficarem. As pessoas têm medo de pedir para o Guru, têm medo de falar com o Guru, e o Guru falar, faça isso, faça aquilo. E as pessoas não conseguirem fazer. Mas como diz aqui Srila Chamaraj, quem faz o serviço é o Guru, não somos nós. O Guru está usando nós para fazer o serviço. Então por que ter o medo? Se é o Guru que está fazendo, por que você vai ter medo de fazer se o Guru está usando você para fazer? É Ele que faz. Quando você faz a comida para oferecer para Deus, não é você que faz, é o Guru. Em última instância, o Guru é Shrimati Radharani. Então é Shrimati Radharani que cozinha para Krishna. Não somos nós. Ela está usando, o Guru está usando o nosso corpo. Ele usa o nosso corpo, ele usa a nossa mão, ele usa o nosso olho, ele usa tudo. Quando a pessoa faz a cerimônia no altar, não é a pessoa que está fazendo, é o Guru que está fazendo. Mas o Guru está usando nós. Para entender mais facilmente isso, por exemplo, você quer apertar um parafuso de fenda, quem aperta é a chave, mas a chave sozinha, ela não aperta. Tem que ter alguém por trás da chave. E o Guru é essa pessoa que está por trás da chave. E nós somos a chave. Então o Guru faz o serviço através do nosso corpo. Ele usa o nosso corpo para servir Deus. Então, quando você perceber isso, você compreender que não é você que faz, é o Guru, por que você vai ter medo de fazer o serviço? As pessoas têm medo de fazer, as pessoas acham que vão fazer errado. Mas por que ter medo? Se é o Guru que faz. Nós temos que seguir a orientação do Guru, claro, e fazer da forma correta, que ele instruiu. Mas é ele que está fazendo, não somos nós. Então não tem o porquê ter medo. Por isso é necessário ter um Guru genuíno.
para servir Deus. É o guru que faz o serviço. E ele utiliza nós, que somos iniciados. Essa é a questão. Se você não tem a semente da devoção, a devoção nunca virá. Como que vai aparecer a devoção em nós, a devoção por Deus, se nós não temos a semente? Você pode ter a terra lá, o que vai nascer na terra se você não tiver a semente? Erva daninha, vai nascer mato, vai nascer o que? Os desejos materiais, vai nascer a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura, o ego. É isso que vai nascer no nosso solo. Mas se você preparar o solo da forma adequada e receber a semente do guru, que é a iniciação, claro, um guru genuíno, estamos falando de guru genuíno. Aí você pode perguntar para mim, mas como eu vou saber quem é um guru genuíno? O guru genuíno tem sintomas, as escrituras falam como ele é. Eu tenho fé em um guru genuíno. Eu indico, se a pessoa me perguntar, mas você indica um guru genuíno? Sim, é o guru que eu sigo hoje. Eu vou colocar aqui a foto dele, ó. É esse o guru que eu sigo hoje. Silabatitila Kamiri Ramaharaji. Eu indico ele para iniciar. Ele, na minha visão, na visão não minha, mas na visão do guru dele, que é o meu guru, falou, ele é o meu sucessor. Então, eu acredito, claro, no meu guru. E eu estou seguindo ele agora. Então, ele é um devoto puro, na minha opinião. Na opinião do guru dele. Então, eu indico ele. Quem vai te dar a semente devocional? A semente pura, verdadeira. Não a erva daninha, ele. Mas é necessário, se você tem fortuna, se você está praticando, se você está escutando aula, você tem alguma fortuna. Então, não perca tempo. Se você ver que esse é o seu caminho, você quer Deus sem querer nada em troca dele, incondicional, como uma mãe. A mãe, quando ela ama o filho, foi falado isso ontem, ou anteontem. Ontem foi falado isso, ontem à noite. Se a mãe ama o filho, ela serve o filho incondicionalmente. Ela dá de mamar para o filho, ela troca a fralda do filho, depois o filho vai crescendo, ela cuida do filho, sempre cuidando do filho, dando amor para o filho sem querer nada em troca. Esse é o amor incondicional. É esse o amor que nós temos que ter por Deus. Se você quer isso, se você quer um amor por Deus sem querer nada em troca dele, então você está no caminho certo. Nesse guru. Esse guru vai te levar para esse caminho. Se você quer isso, ele vai te levar para esse caminho. Ele vai te orientar para você chegar nesse caminho, de servir Deus sem querer nada em troca. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta. Amanhã de manhã, no programa da manhã, eu continuarei a leitura dessa aula aqui. Deixe-me ver aqui, abrir o Facebook, para ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. E depois vamos cantar a última canção do programa de hoje. Quem não tiver a canção e quiser aprender a cantar, quiser acompanhar, eu posso passar por WhatsApp a letra da canção com a tradução para o português. É só me pedir no WhatsApp que eu passo depois. Deixe-me ver aqui se alguém fez alguma pergunta ou comentário. Por enquanto hoje não tivemos perguntas nem comentários. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai, a canção que eu acabei de falar. Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Hare Nama Krishna Jadavaya Nama
Jai Sachinandana Gaura Hari, Gaura Gaura